Continuando, durante a convenção, houve o fim da monarquia e estabelecimento da república. Agora, o governo da França já não seria mais a figura de um rei, mas sim um governo representativo. O domínio inicial ficou com os girondinos, eles iniciaram aí o governo francês. O rei foi condenado à guilhotina e os jacobinos assumiram logo depois, porque os girondinos não estavam conseguindo conter as crises econômicas e também o risco de uma invasão de outros países na França. Sim, os jacobinos tomaram o poder no ano de 1793. Aí tem uma imagem representando a execução do rei Luís XVI. Duas figuras importantíssimas, jacobinos, nessa história desse processo do revolucionário francês. E esse aí é o Robespierre. Ele foi o grande líder dos jacobinos e ele quem liderou aí a França durante a República, durante o governo jacobino. Houve um período na França em que foi chamado de regime do terror. Por quê? O Robespierre, ele assumiu o governo revolucionário. Como eu falei, ele era líder dos jacobinos e ele assumiu o governo francês. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso. Guerra contra outros países, revoltas populares e uma grave crise econômica. Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da revolução. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Esse período ficou conhecido, gente, como regime do terror, porque as pessoas estavam amedrontadas. Apesar de estarem passando por uma grave crise econômica, uma crise política, revoltas populares, o povo não estava podendo se manifestar. Estava com seus direitos de liberdade de expressão tolhidos nesse momento, porque o Robespierre estava mandando exterminar qualquer um que fosse contra o processo revolucionário. Por isso, regime do terror. Aí tem uma imagem, um símbolo desse período do terror foi a guilhotina. As pessoas viviam apavoradas. Reação termidoriana. É óbvio que haveria uma reação popular aí com relação à postura aí do Robespierre, A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade nos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram sua morte na guilhotina. A reação termidoriana iniciou-se em 1794 e representou o retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795. Foi mantida a República como forma de governo, o voto censitário foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório. Então vamos lá. Como Robespierre estava governando com mão de ferro, as pessoas estavam temendo por conta aí do período do terror. A burguesia, a alta burguesia, se aproveitou desse momento de fragilidade do governo de Robespierre e conseguiu tirá-lo do poder e condená-lo à morte na guilhotina. Só que a retirada de Robespierre do poder representou um retorno aos privilégios da alta burguesia, onde o voto voltou a ser censitário e o povo perdeu alguns de seus direitos, E aí, a política francesa dá início ao que a gente vai chamar de diretório. Tem um símbolo aí, desse período termidoriano, a noite de 9 Thermidor. O diretório, o que foi o diretório, O poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, que era o diretório, eleitos por um mandato de 5 anos. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, o que levou a assumir o poder posteriormente. Resultados da Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução Francesa se espalhou em pouco tempo e vários países passaram a temer o processo revolucionário. Pessoal, a gente termina por aqui,
mas irão exercícios de fixação para que o conteúdo fique bem fixado na mente de vocês. Até a próxima, qualquer dúvida estarei aqui.